Recordes insanos, vídeo aqui do Eurofoot, mano. Pô, esse vídeo aqui saiu tem 3 semanas. Eu botei ele aqui pra reagir tem um tempo já. Acabei esquecendo dele, velho. Acabei esquecendo dele, meu irmão. É, como dança, as coisas tudo a gente acaba, né? A cabeça não fica tão boa, mas vamos ver aqui. O Guinness Book, o livro dos recordes, considera o Pelé como o jogador que mais meteu hat-tricks na história. Foram 92. Mas você sabia que, na verdade, tem gente que meteu mais hat-tricks que ele? Não é possível. Meus amigos e minhas amigas, hoje eu vou te contar tanto recorde e tanta história envolvendo hat-trick que no final você vai ficar pensando o que tem a ver esse nome. Por que o cara fazer 3 gols é chamado de truque de chapéu numa tradução literal, beleza? Mas pode ficar tranquilo. Hat-trick significa truque de chapéu? Deve ser porque o truque de chapéu, o cara deve tirar a cartola, né? Tipo assim, este sou eu. Tranquilo que lá no final eu te conto. Vamos começar dizendo que sim, alguns jogadores marcaram mais de 92 hat-tricks na carreira, tá? Inclusive o pessoal da Fundação de Estatísticas do Futebol, o famoso RSSSF, foi mais a fundo e descobriu que um certo atacante alemão chamado Erwin Helmschmann marcou absurdos 141 tripletes na sua carreira. Exatamente, é um número O completo. cara jogava 3 partidas por dia. Completamente descabido. Porém, qual que é o problema, né? Ele fez isso aí, o tal do Helmschmann, lá nas décadas de 30 e 40. É, pelo amor então, de Deus. vocês podem ver aqui na tela verde, não tem vídeo pra passar pra vocês, tá? E também é muito difícil encontrar informações dessa época, porque ele jogou a maior parte da carreira no PSV, e a gente não tá nem falando do gigantesco time holandês, mas sim um tal de PSV Chemnitz, que era formado por policiais alemães e jogava ali nas ligas regionais. Mas de acordo com os historiadores aí da fundação, né, ele de fato teve 141 hat-tricks, contando várias partidas em que ele marcou 5 gols, 6 gols, 7 gols e até 2 jogos em que ele marcou 8 gols. Ou seja, ele ficou perto de fazer um hat-trick de hat-tricks dentro da mesma partida. Mas esse cara Pô, jogou... mas isso aqui era peladona, né, mano? tem quase 100 anos, né, numa liga regional. E se a gente for contar elite do futebol e jogadores atuando atualmente, temos obviamente lá na frente ele, né, nosso querido Lionel, com 59 hat-tricks, e o recordista em atividade, que é o Cristiano Ronaldo, com 66. Os dois simplesmente imparáveis e inclusive são os únicos dois que conseguiram marcar 10 hat-tricks pelas suas seleções. Um negócio realmente bizarro, né? Quantos hat-tricks será que o Neymar tem pela seleção brasileira, hein, velho? Será que esse pai é perto disso aí, não? 4 só? Que isso, mano. Achei Mas pouco. bizarros ainda vão ficar os Eu ia falar pelo menos uns 6. recordes que eu vou apresentar pra vocês. Então vamos tocando o barco. Por exemplo, né, o Josef Bican é um jogador que defendeu a Áustria e a Tchecoslováquia e possui recorde de ter marcado um hat-trick em 5 partidas Os caras, quando o cara jogava de gola rolê sem luva, pô, o goleiro, mano. Não dá pra levar a sério um trem desse não, cara. consecutivas. Exatamente. Tô zoando, é só meme, tá? Eu sei que a época era assim, tal, não sei o que, mas, pô, é zoado ver isso aqui, né? Você vê o Neuer lá com a luva da Adidas que vem até aqui, tá ligado? Com a blusa toda cochoada, o cara jogando com o suéter que a avó dele deu pra ele de Natal, velho. Não dá, mano. Isso foi lá... Ih, rapaz. Esse vídeo é daqueles que o editor vê o roteiro assim, ele começa a tremer, né? Porque não tem imagem, cara. E quando tem, é pouca coisa, em má qualidade. Então, meu querido editor, um beijo no seu coração, boa sorte. Eu não estou suportando mais. Mas lá na temporada de 1939-40, jogando pelo Slavia Praga, na então Liga da Boêmia e Morávia. Pô, pelo amor de Deus, velho, com todo É respeito difícil aí, achar a véio. imagem Com disso aí, todo mas uma coisa que eu respeito posso aí, comentar com vocês é que eu também já joguei na Liga da Boêmia, se é que vocês me entendem. Bom, mas isso aí faz parte do que hoje é a República Tcheca, tá? Ele começou metendo 4 gols contra o Kladno, aí fez 3 contra o Sparta, 3 contra o Nashod, depois 4 contra o SK Pilsen e simplesmente 5 pra cima do coitado do Zidanice. E obviamente não temos registros, né? Então estamos Goleiro, velho. confiando aí nos boêmios e morávios que fizeram o registro de que isso aí aconteceu. Agora, qual que era o nível desses times que o Bican meteu hat-tricks aí contra? Não faço ideia. Provavelmente não muito alto, né? Só que além dele, outros camaradas do futebol mundial também dividem esse recorde. E um talvez você até lembre, porque eu lembro que saiu nas notícias, tá? O nome dele é Stepan Lucianic, que em 2016 foi empatar metendo 5 hat-tricks consecutivos na
gloriosa 7ª divisão da Croácia. Ah, O detalhe que diz a lenda que olha o naipinho da barriga do cara, o cara tá mais barrigudinho que eu, velho. ele conseguiu até superar o recorde e meter 7 hat-tricks consecutivos, mas as fontes aqui começam a ficar um pouco, né, contestáveis, não tá nada muito claro assim. E vamos combinar, né, 7ª divisão da Croácia, meus amigos, se buscar algum torneio regional aí do Brasil, deve ter um Juca Piriponga da vida que vai ter uns 20 hat-tricks seguidos, vai dizer que não. Mas a gente vai tentar se apegar então ao Guinness, né, que é o livro dos recordes lá, que mantém esse recorde de 5. E aí se são 5 hat-tricks consecutivos, tem mais um cara que também conseguiu. O rapaz se chama Ahmed Rizwan, um atacante do Eagles, da 1ª divisão das Ilhas Maldivas. Pô, já mais respeito, né, pô? Só de ser a 1ª divisão, mano. O que é mais difícil? A 1ª divisão das Ilhas Maldivas ou a 7ª divisão da Croácia? Pelo shape dos dois, a 1ª divisão da Ilha Maldivas é mais embaçada. Em 2018, inclusive, as Ilhas Maldivas ali tem um campeonato muito doido, porque alguns times têm um nome super sem graça, assim, né? Eagles, ou outro lá chama TC Sports, enquanto ao mesmo tempo tem uns com os nomes incríveis, tipo Timarafushi e Nilandru. Fica aí a curiosidade, então, do futebol maldivo que você, assistindo na TV da sua sala, tava só esperando a gente falar, né, do futebol das Ilhas Maldivas aqui no Eurão, tá? Pô, eu tô me perguntando aqui nesse momento, será que eu tenho nível pra ser jogador nas Ilhas Maldivas, mano? Não, né? Os caras devem correr muito, velho. É foda. Isso aí eu tenho certeza, mas ó, e mais hat-tricks em um ano só? Quem que tem esse recorde, né? Pô, o ângulo não tá favorável não, mas eu queria mostrar que esse boné é da Croácia, ó. Tanto o Messi quanto o Cristiano Ronaldo têm absurdos 9 hat-tricks no mesmo ano calendário. O CR7 fez isso em 2011, O Messi 2012. enquanto o Messi conseguiu em 2012. Porém, o detentor do recorde é outro. O camarada se chama Refik Resmia e ele fez isso em 1951, aparentemente, pelo Partizani Tirana da Albânia, Dá pra levar com a sério, 19 anos de idade. Mano, futebol começou quando... década de 80, velho, pra mim. Antes aí não dá pra considerar nada, não, velho. O foda é que se for considerar só década de 80, a gente é só bicampeão mundial, né? Foi 94, 2002. Aí é foda. Aí tu pensa, pô, o moleque era o rei da Albânia, né? Era o Lamine Yamal albanês, que nada naquela época as coisas eram diferentes. Ele fez 5 partidas apenas pela seleção da Albânia e todas foram amistosas. Não sei como é que um cara que metia tanto hat-trick assim, jogou só 5 jogos pela seleção, mas tá aí. Às vezes porque a seleção da Albânia não jogava muitos jogos também, tem essa possibilidade, né, velho? O sem fim do grande Refik, beleza? Que metia gol a rodo no clube e nada na seleção. E assim, 19 anos é bem novo pra um hat-trick, né? Mas a gente tem um recordista de mais jovem a meter hat-trick, que vai muito além dessa idade. Inclusive essa é uma categoria que o Pelé também tá brigando, porque aparentemente fez seus primeiros 3 gols com 16 anos, num amistoso, é verdade, mas o fato é de que o recorde pertence a um camarada chamado Intinos Ponticas, um grego que conseguiu o recorde com apenas 14 anos Beleza, mas nessa foto aí ele não tem 14 anos, não. de idade. Impossível. Exatamente, se tu achava que o Yamal era precoce, senta aí que tu vai ouvir a história desse guri grego que já merecia o seu lugar no panteão. Lá em 1996, o Ano Ponticas que eu estava nasci. despontando, saindo da base do Haravgi, da então 5ª divisão grega, beleza? E num jogo contra o Ampelokipoi, ele fez simplesmente a sua estreia no futebol com 14 anos e quase que da melhor maneira possível, porque ele meteu um hat-trick, né? Que fontes da época, inclusive, afirmam que inclui um golaço de voleio e outro que ele deu uma caneta no defensor antes de meter o gol. Aconteceu mesmo isso daí? Meu amigo, não tem foto, não tem vídeo, não tem Tem nada, nada, só relatos. né? Mas tem fontes que garantem. Então, quem sou eu pra duvidar? O problema é que esse cidadão, mesmo com esse recorde impressionante, meteu 3 gols no jogo e perdeu a partida mesmo assim, porque foi 4-3. Que isso. A gente lançou até um vídeo recentemente aqui Ah, no canal, esculacho. de jogadores que meteram hat-trick Eu vi e esse- perderam eu vi o esse jogo, jogo, bom- e esse eu vi esse vídeo, Ponticas bom vídeo. poderia ter entrado, tá? Bizarraça a história dele. Foi um começo de carreira digno de Hércules, mas tal qual Ícaro, voou perto demais do sol, e os deuses do Olimpo o puniram com essa derrota. O mais impressionante é que numa matéria que a gente tava lendo sobre isso, né, chamaram ele de Fred Adu grego. Cara, mas tipo assim, Fred Adu já não era o Pelé americano e teve uma carreira bem decepcionante. Imagina tu ser o Fred Adu grego, cara. E cara, nada a ver com o tema do vídeo também, que Cara, esculacho isso aqui, velho. Fred Adu grego foi de rebentar qualquer um, pô. Caralho. Mano, é a mesma coisa os caras chegar e, sei lá, falar assim, caramba, mano,
esse cara aí... Sei lá... É o novo Giroud. Tá ligado? Quem quer ser o novo Giroud, porra? Ninguém quer ser o novo Giroud, não, gente. O novo Morata. Porra. Mas outro recorde importante do futebol é de mais gols Coisa marcados de num maluco, só jogo por velho. um jogador. Esse recorde é dividido pelo Stannis, né? Uma história que a gente já contou aqui no canal. E outro cara chamado Ponticus, que meteu 16 gols pelo Olympus Xilofagol contra o Sek Aios Atanasios do Chipre. Então o Ponticas tem o recorde de mais jovem a meter um hat-trick. E o Ponticus, o recorde de mais gols numa partida. Cada um com o seu recorde. O Ponticas e o Ponticus, cara. Qual que é a probabilidade disso? Né? Isso aqui só pode ser uma simulação mesmo. Não sei se é mais bizarro isso ou o nome desses times aí que parece saído direto do Super 11, né, cara? Mas ó, depois desse devaneio, vamos voltar pros recordes, né? E contar quem são os mais velhos ou mais experientes a conseguir marcar um hat-trick, fechou? Quando a gente fala só de seleção, é um negócio interessante porque o recordista é um jogador chamado Sunil Chhetri, que é inclusive uma lenda lá da Índia, né? E que meteu o seu último hat-trick aos 38 anos em 2023 contra o Paquistão. O Cristiano Ronaldo vai bater isso aí, velho. Com certeza o Cristiano Ronaldo vai bater isso aí. Pô, quando Portugal descer ali pra enfrentar um San Marino, meu irmão, esquece, velho. O Ronaldo já tá com 40 já, vai bater isso aí fácil, fácil. Então, mas por que é interessante, né? Porque os caras que estão na cola dele, pra serem os mais velhos a meterem um hat-trick, são justamente... Já era esse recorde aí, que marcou o seu último no final de 2024 com 37 anos contra a Bolívia. E o Cristiano Ronaldo, que não teve dó do pô, fechou... metendo 3 gols contra o Luxemburgo em 2021, quando ele tinha 36 anos. Então a qualquer momento o Cristiano Ronaldo, que hoje tem 40, pode meter 3 buchas num jogo e quebrar esse recorde. E aí você vai lembrar desse vídeo, porque provavelmente vai acontecer, né? Sejamos sinceros. Vai acontecer. Mas isso era por seleções e por clubes. Bom, o Cristiano Ronaldo, pelo Al Nassr, meteu um hat-trick aos 39 anos e 2 meses, mas num levantamento que conta apenas as top 5 ligas europeias, saiu aí o nome do amado Jorge Molina, que aos 39 anos e 241 dias meteu o seu triplete pelo Granada contra o Mallorca em 2020. Foi, com todo respeito ao Cristiano Ronaldo, né? É mais embaçado você meter um hat-trick na La Liga do que na Liga na Saudita, né? Pelo amor de Deus. Tinha um na La Liga. E pra alívio do nosso editor, isso aí tem vídeo, tá? Isso aí tá registrado. Mas é mais um recorde pro robozão quebrar. Só espera. Agora, quem não quis esperar nada foram os caras que meteram os hat-tricks mais rápidos da história. Então você deve lembrar, por exemplo, daquele dia que o Lewandowski meteu 5 gols contra o Wolfsburg em 9 minutos. Porém, pra marcar os 3 primeiros, né? Ele demorou 3 minutos e 22 segundos. O que é um absurdo, tá? Muito rápido, assim, completamente fora da casinha, mas pra essa lista aqui é brincadeira de criança. A gente também lembra daquele hat-trick do Sadio Mané, que ficou marcado na época dele do Southampton, né? Quando ele fez 3 em 2 minutos e 56 segundos contra o Aston Villa, mas ainda tá longe do recordista. Isso porque o nosso The Flash dos hat-tricks é um camarada chamado Magnus Arvidsson, que lá em 1995, jogando pelo poderoso IFK Hasselholm contra o Landskrona na segunda divisão da Suécia, meteu simplesmente 3 gols em 1 minuto e 29 segundos. Bizarro, nesse mas momento, é bizarro. o editor já levanta e aplaude de pé, porque a gente tem vídeo desses gols também. Cara, não é fácil ilustrar um vídeo desse aqui pro YouTube não, tá? E tendo vídeo dos gols aí facilita muito a vida. Mas ó, os 3 gols foram bem parecidos, só que importantes, porque como um verdadeiro herói da Liga da Justiça, ele ajudou o seu time a virar o jogo pra 5-3 e assim se safar do rebaixamento, já que era a última rodada do campeonato, beleza? Mas assim, se a gente falou dos hat-tricks mais rápidos, a gente tem que falar dos que demoraram mais. E aqui tem umas histórias mais legais desse vídeo, tá? Porque o recorde de hat-trick mais demorado, ele é limitado pela duração de uma partida. 90 minutos, se tiver prorrogação, 120. E pô, vamos chutar acréscimos absurdos, assim, de 30 minutos, somando o primeiro tempo, o segundo tempo e os 2 da prorrogação também, né? Daria ali 150 minutos de futebol. Então se o cara meter 2 gols no primeiro minuto e depois mais 1 gol no último minuto da prorrogação, de repente ele levou 2 horas e meia pra marcar o hat-trick, tá? Mas o caso aqui vai muito mais além do que isso, porque o recordista meteu um hat-trick em 1 mês.
Exatamente. Ai, meu Deus do Ah, céu, a cara. Vamos partida lá parou pro e começou, incrível futebol da Liga de Brunei, tá? Lá tinha um jogo entre o Wijaya e o Kasuka em 2 de julho de 2023. E aí o consagrado jogador Adi Said marcou seu primeiro gol aos 40 minutos e o segundo já no final do primeiro tempo. Até aí tudo bem. Acontece que por conta de uma tempestade muito forte, o jogo acabou sendo suspenso e a segunda parte dele só foi remarcada pro dia 2 de agosto. E quando a partida voltou então, o Adi Said marcou o seu terceiro gol e completou o seu hat-trick naquele jogo, sendo então o hat-trick mais demorado da história. Demorou 30 dias. Meio roubado? Sim, mas querendo ou não, é o mesmo jogo. Se o jogo começou num mês e terminou no outro, não é culpa do nosso querido Adi Said, beleza? Inclusive dizem que no futebol da Croácia lá ele é um leão. Agora, esse vídeo, ele tá bem aleatório falando de recordes de hat-tricks, né? Então, um recorde que é muito específico e que é muito curioso e dificilmente alguém vai conseguir repetir na história do futebol, é um cara que marcou um hat-trick, sendo cada um dos gols contra um goleiro diferente. Até onde a gente encontrou, isso aconteceu apenas uma vez, tá? Foi lá em 1986, quando o Alvin Martin do West Ham marcou seu primeiro gol contra o goleirão Martin Thomas do Newcastle. Só que o Martin Thomas acabou saindo do jogo machucado. E aí o zagueirão Chris Hemsworth acabou tendo que ir pro gol, porque o time tava sem goleiro. Ah, não é Chris Hemsworth. Chris Hedworth foi pro gol. Tranquilo? E com ele na meta, cobrindo o papel de goleiro ali, o Alvin marcou o seu segundo gol, com uma baita ajuda do zagueirão, não sei se não é um gol contra, né? Só que o Chris Hedworth também se machucou e saiu do gol. Inclusive, olha que doideira, ele voltou pra linha, tá? No mesmo jogo. E aí deixou o atacante Peter Birdsley pegar as luvas. E aí com esse mano no gol, né, que já era o terceiro goleiro, sendo que o segundo jogador de linha a ir pro gol. Então tu imagina o nível desse homem como porteiro. Então não foi difícil pro tal do Alvin fazer o seu terceiro gol na partida, né, com uma bela ajudada do Barbas aí, porque sinceramente, que frangueiro desgraçado, parece eu de goleiro na pelada, pô, tá de sacanagem. Então uma história bem inusitada e um recorde que realmente, cara, quando que vai acontecer de alguém quebrar isso aí? É bem complicado, bem difícil. É quase impossível, pô. Que a gente tá nessa de goleiros, então vamos fechar com a seguinte pergunta. Algum goleiro já marcou um hat-trick? Acho que não, hein? Isso aconteceu 3 vezes, tá? O mais próximo que eu tô ligado é o Rogério Ceni. Eu sei partidas que o Rogério Ceni fez 2 gols. Inclusive contra o Cruzeiro, mano. O jogo ficou 2-2. Os 2 gols do São Paulo foram do Rogério Ceni. Infelizmente, nenhuma delas foi com o Rogério Ceni, que já chegou perto, tentou, quase conseguiu, né? Marcando 2 gols numa partida e perdendo um pênalti. Só que nenhuma das 3 vezes tem uma história tão incrível pra contar por trás, beleza? O primeiro foi o goleirão Ilija Pantelic, que pelo Vojvodina, da então Iugoslávia, né? Meteu 3 gols de penal contra o poderoso Tresnievka, que você aprendeu de história do futebol nesse vídeo que não tá escrito. Coisa de louco. O problema é que é tanta loucura que amanhã ninguém mais lembra de nada, mas você pode dizer que aprendeu sobre a história do futebol iugoslavo aqui, beleza? Aí muito depois o mítico Chilavert pelo Vélez em 1999. O Chilavert foi o goleiro que o Rogério Ceni ultrapassou, né? Acho que foi. Fez a mesma coisa, né? 3 gols aí todos de pênalti. E depois, pra completar, o Grigorios Athanasiou fez a mesma coisa na 4ª divisão da Grécia. Isso, mano. Lá atrás é a casa da galera, velho. Olha lá, as roupas secando ali, ó. Aquilo é a casa da galera ali, pô. A mesma coisa na 4ª divisão da Grécia em 2022. Tudo da marca da Cal, né? Aí eu tava olhando o vídeo desses 3 gols do cara aí. Meu irmão, o nível dessa partida, cara. Cara, olha isso aqui, cara. Ah, não, com todo respeito. Eu já joguei pelada. Que parece, pelo menos, ter um nível mais alto do que isso aí. 4ª divisão da Grécia, tu tá de sacanagem com a minha cara. Eu tô vendo aqui, né, e literalmente no primeiro gol de pênalti, tem 7 pessoas na arquibancada. Na real, eu diria que são 3 na arquibancada, aí tem um senhor embaixo de uma árvore fazendo sei lá o quê, e outras 3 pessoas ali estão perto da sede do clube, se pá, estavam ali no barzinho. É o social media, pô. E acabaram vendo social media do clube. Gol por engano. Não. Mas, cara, quando ele tá comemorando o segundo gol, tem um tiozão num terreno ali atrás,
Mas, dentro de um gol, ele tá achando que ele que é o goleiro? O que esse tiozão tá fazendo Pô, mas a FIFA reconhece esse tipo de divisão? aqui, cara? Sinceramente, com esse nível, Não manjo. né, o que poderia acontecer que seria bem bacana? Pega um rival da vida, por exemplo, o homem se aposentou, mas tá em forma, tá Bota ele no fininho. gol. Bota ele pra jogar uma partida da 4ª divisão da Grécia, só pro cara meter 3 gols e quebrar metade dos recordes dessa lista aqui. Inclusive, bota o Rivaldo de goleiro mesmo, não tô nem aí. Quem sabe um dia a gente não tem o privilégio de ver um goleiro fazer um hat-trick assim, pô, um gol de falta e 2 de cabeça, algo assim, seria... 2 de cabeça é loucura, pô. Que isso, ô Eurofoot? Você tá achando que o cara vai tá perdendo um jogo precisando virar, ele vai para a área uma vez, vai meter um gol, depois vai para a área de novo, mete outro gol, aí tem uma falta no final, ele vai lá e broca mais um? Que isso, mano. Aí é ser otimista demais. Incrível, né? Esse vídeo acabou ficando com um monte de recorde meio bizarro e com níveis bastante curiosos de futebol, pra dizer o mínimo, mas eu fiquei devendo pra vocês a explicação de por que se chama hat-trick, truque de chapéu, na tradução literal. Basicamente, esse termo vem do cricket, lá no século XIX. O que aconteceu? Eu vou tentar explicar sem saber nada de cricket, tá? O camarada que joga a bolinha no cricket, conseguiu jogar a bolinha no treco lá, onde tem que bater a bolinha, pra eliminar o rebatedor 3 vezes seguidas. E aí, cara, comemoraram esse grande feito dele, entregando um chapéu de presente pro homem. E é daí que vem o termo hat, né? O chapéu que ele ganhou de presente, trick, o truque dele que ele conseguiu fazer ali, uma coisa incrível. Isso Legal. pegou no cricket e depois foi pro futebol, e até hoje a gente usa, sendo que não tem nada mais a ver com chapéu. E eu fiquei trocando de boné o vídeo inteiro de bobo aqui, beleza? O que não é bobagem Hat-trick. e tem muito mais critério do que esses recordes que a gente trouxe pra vocês é a lista de jogadores que já conseguiram fazer hat-trick de gol de falta. Se vocês quiserem ver isso, eu trago um vídeo especial só com esse tema, tá? Nem vai ser muito longo, curtinho, direto ao ponto, que eu acho que vocês vão curtir, fechou? E enquanto isso, eu deixo vocês com Pô, eu esse quero vídeo esse vídeo aí do hat-trick de gol de falta, velho. Quero demais. que fala o primeiro hat-trick de 17 craques do futebol mundial. Então quer Pô, maneiríssimo, velho. Esse vai ser da hora, velho. Quero ver esse aí das faltas. Hat-trick de falta. Porque hoje em dia ver gol de falta é complicado, né? Complicadíssimo.